Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer nenhum sentido para você. Essa aula está sendo gravada como material de revisão para os alunos matriculados no curso que podem assistir ao vivo, né, e depois ver esse vídeo no YouTube para tirar alguma dúvida ou relembrar alguma coisa que foi dita, ou para os alunos que não puderam estar aqui ao vivo, né, e querem assistir a aula num outro horário, tá? Fora do plano de ensino da disciplina, talvez não faça muito sentido esse vídeo avulso, né? Vamos lembrar também que esse vídeo faz parte de uma playlist. É possível, talvez assistindo a playlist faça mais sentido, mas lembrando também que isso é parte do curso de Jogos Digitais. Então, para o aluno que está matriculado no curso de Jogos Digitais, isso soma as outras disciplinas, então faz mais sentido, tá? A gente está caminhando para a etapa final do nosso curso aqui, né? Então agora a gente vai começar a falar sobre montagem de cenário. Os alunos que estão matriculados eles já sabem montar cenário, então eu não preciso ensinar como é que monta um cenário. É, é mais sobre, né, tipo, o pensamento conceitual por trás, mas ainda assim é interessante a gente passar ou experimentar uma ou outra ferramenta e conversar um pouco sobre, às vezes, coisas como iluminação e tal, né? De novo, isso aqui são conteúdos mais teóricos mesmo, né? Ou seja, vamos falar mais sobre o que é a composição, credibilidade e tudo mais, né? Na aula de hoje, na verdade, a gente está falando sobre terreno da Unity. Talvez seja uma das últimas aulas mais direcionada em ferramenta, mas ainda assim é uma ferramenta que os alunos já usaram, eles já conhecem. A gente vai fazer só uma visão geral sobre algumas coisas e é, como a gente está chegando perto do final do semestre, a gente está perto de entrega de TI, entrega de jogo, eu também gosto de manter algumas aulas um pouco mais leves. O terreno da Unity é um negócio que eu não incentivo muito o uso, porque ela não é muito otimizada, ela não é tão otimizada quanto eu gostaria que ela fosse, né? É possível otimizar ela, é possível, mas ela não vem otimizada por padrão, mas ela ainda tem algumas coisas interessantes, ainda acho que dá para se divertir, principalmente quando você vai fazer uma coisa que é tipo uma prova de conceito, né? Ou você vai pesquisar um pouco sobre criação de designs, né, do espaço, então tem algo de interessante aqui, tá? É, então, para começar, deixa eu vir aqui na Unity. A primeira coisa que eu quero comentar sobre a ferramenta de terreno da Unity, a gente tem uma ferramenta padrão de terreno da Unity que fica aqui, né, no 3D Object, a opção terreno, mas eu realmente não acho essa ferramenta tão legal quanto a ferramenta que a Unity oferece por fora, tá? Então, se a gente for no Package Manager, né? E procurar por terreno, né? Nos pacotes, não nos meus assets, mas no Unity Registry, Terrain. A Unity oferece esse Terrain Tools, que é uma versão turbinada, uma versão um pouco mais corpulenta da ferramenta de terreno dela. E ela não é corpulenta no sentido que ela faz terrenos mais pesados. Ela é mais corpulenta no sentido que as ferramentas elas são mais poderosas. Então você consegue fazer mais escultura de terreno, consegue fazer mais trabalhos com essa ferramenta de terreno do que com a ferramenta que vem por padrão. Ela dá também um visual um pouquinho mais convincente de geografia do que a ferramenta que vem por padrão na Unity. Ela, né, tem um toque extra de configurações, tá? Essa ferramenta, quando a gente adiciona ela, ela vai ficar em Window, Terrain Toolbox, tá? Então, uma vez que você adicionou ela, ela é uma ferramenta oficial, você não precisa comprar. Ela aparece no Unity Registry por padrão, é só pesquisar e pedir para instalar, que ela vai aparecer aqui no espaço de Window Terrain Toolbox. Se eu clicar em Terrain Toolbox, ele vai me dar uma janela de criação de terreno. E aqui já tem uma das coisas que eu acho legal de começar, né, tipo assim, quando a gente cria um terreno na Unity por padrão aqui, ó, por GameObject, se eu pedir para criar um objeto do tipo terreno, ele vai criar já o objeto aqui sem me perguntar absolutamente nada sobre o que eu quero desse terreno. E terreno costuma ser uns elementos muito pesados, então eu acho
muito, muito de boa índole que ele me pergunte aqui no meu Terrain Toolbox o tamanho que eu quero as coisas, né? Então, eu acho que aqui o padrão é 600. É, então, aqui ele já vai falar assim, quantos metros de largura, quantos metros de profundidade e quantos metros de altura vai ter o meu terreno. Então, eu já consigo definir um pouco essas coisas, né? E é bom lembrar também que esses tamanhos são muito inflados, né? 1.000 metros quadrados por 1.000 metros quadrados, 1 quilômetro por 1 quilômetro, é um cenário bem gigante, bem gigante. É, vamos criar aqui um. Eu não quero usar o height map, né? Deixa eu criar aqui o. De novo, aqui é o mesmo terreno, tá? Mesma ideia de terreno do que a gente fez ali, né? É, então eu tenho aqui o meu terreno dando zoom out para a gente ver o tamanho disso aqui no suspense, mas isso aqui não me dá uma ideia de qual que é o tamanho real desse terreno, tá? E aqui a gente vai observar também que o terreno do Terrain Toolbox, ele vem como grupo de terrenos, tá? Então ele vem com, em vez de vir só o objeto terreno, ele vem como um grupo de terreno, né? E aqui eu vou querer provavelmente ter alguma espécie de referência de medida, né? Então eu acho que eu vou trazer aqui, eu tenho a impressão que eu já fiz esse objeto de outra aula, mas eu vou conferir aqui. Eu quero trazer um bonequinho para a cena. Deixa eu ver se deixa em útil. Aqui no Tide FBX, acho que não. Deixa eu ir em Model Aulas. Fence. Meio Base Mesh. Então, eu vou colocar o meu boneco ali, ó. Vou colocar ele na posição 0 e na posição 0 aqui, né? Vou dar um foco nele aqui. Só para a gente ver, tipo, comparação do boneco em relação ao terreno, né? Então, se a gente for olhar aqui, esse ser humano aqui, ele vai estar com uma medida de 1,80 m, mais ou menos, né? Então, dá para ver que o terreno é muito grande, 1.000 por 1.000 é muito grande. Eu recomendo também, se você tiver curiosidade, eu fiz isso em algum eh, dos semestres anteriores, que foi ver no meu bairro o que, que era 1.000 por 1.000 metros, né? E é tipo, uma boa fatia do meu bairro, sabe? É muito grande, sabe? Então, 1.000 por 1.000, né? 1 quilômetro quadrado, né? Tipo, é muito espaço do meu bairro. Então, eu recomendo se você tiver como calcular isso no seu próprio bairro, né? Você vê o que que é 1 quilômetro por 1 quilômetro no seu bairro, você fazer essa busca. Eu, se eu não me engano, o próprio Google Maps eh, tem ferramenta de medida, né? Eu não lembro se eu fui aqui que eu fiz, mas eh, eu acho que ele tem ferramentas de medidas de distância, né? E eu acho que dá para pesquisar aqui, mas o pra ter uma ideia aqui, né? Tipo, se eu pegar aqui o meu bairro, né? Uma fatia desse tamanho aqui do meu bairro, né? Pegando várias ruas aqui né? Tipo, é um espaço bem gigante, assim. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu nunca lembro, tá, gente? Eu não uso o Google Maps como ferramenta de trabalho diário, então lembrar onde que ficam as coisas nem sempre vai ser fácil. Mas eu acho que tem. Eu acho que tem uma ferramentinha. Não, eu não quero isso não. Block. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Camadas. Explorar. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Pesquisas.
É, a gente pesquisa isso depois, mas é, é, é o famoso, né, tipo, de novo, eu não sei, eu tenho a impressão que eu já usei essa ferramenta de medida, mas pesquisem por aí, que vocês devem achar a medida do seu bairro, que é que você anda 1 quilômetro no seu bairro, mas só para você saber o que, que é isso como tamanho. Como level design, isso aqui é absurdamente gigante, tá? Então a gente faz muito terreno com isso aqui, né? Inclusive eu tenho aqui um controle de primeira pessoa que eu vou colocar aqui na cena. Eu tenho um FPS Control aqui. Opa, tô querendo jogar a pasta. Quero jogar o. Eu tenho um FPS Control que eu posso colocar aqui na posição 0, 0 e na posição 0. É, eu vou mudar aqui o nível do mar aqui para 0 também. Esse FPS é um genérico que eu peguei da Unity Store também, isso que eu não programei nada não, tá? Mas dá para ter uma ideia aqui. E eu consigo colocar esse meio base mesh aqui, né? E colocar ele tipo à frente aqui do meu objeto, né? Deixa eu dar um play aqui só porque eu acho que vai ser divertido, né? Eu acho que eu tenho que girar isso antes de começar a animar, antes de começar a rodar. Deixa eu pegar você aqui, deixa eu pegar o nosso meio base mesh aqui, deixa eu pôr ele mais pra frente aqui da câmera. Deixa eu ver minha câmera aqui, o que eu tô vendo. Ah, tá. Acho que dá pra. Aqui dá pra gente passear e ver o tamanho das coisas. Não, isso é só pela diversão de ver é, o que que é 1 quilômetro por 1 quilômetro em linha reta se a gente for fazer um terreno desse tamanho. Então, assim, são as primeiras coisas que fazem com que o terreno da Unity não seja otimizado. Se você só põe ele no tamanho padrão, você provavelmente está fazendo uma coisa que é meio grande, né? Não sei se vocês já jogaram Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus tem uma parte que é basicamente isso aqui, né? Uma ponte que se você for andar ela a pé, você anda esse tempo todo. Se você for pensar em termos de level design, nenhum jogo vai te colocar em linha reta assim, é, de graça, né? Tipo assim, a gente vai ter esse tipo de situação, por exemplo, no deserto no Zelda. O deserto do Zelda vai te fazer andar em linha reta, mas se você pegar, por exemplo, Horizon, a série Horizon, não tem como você andar em linha reta porque você vai encontrar algum obstáculo no caminho. Então, ainda fica mais longo e mais comprido um cenário desses, né? Então, assim, dá pra imaginar o quanto de gameplay você não consegue fazer num espaço de terreno tão grande desse. Então não faria sentido eu usar um terreno tão grande, a menos que eu estiver fazendo, sei lá, é, 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 um bloco inteiro de um jogo muito, muito longo, né? Então, isso seria um bloco inteiro de um jogo do Horizon, né? Um setor inteiro daquele jogo. Talvez mais do que isso, porque isso aqui tá bem longo, ó. Eu tô em linha reta, eu não cheguei ainda nem no. Eu não cheguei na beirada. Eu não tô nem vendo a beirada, na verdade. Né? E eu não tô na velocidade baixa, sabe? Eu não tô, tipo, andando devagar, né? Meu controle de FPS ele é bem rápido, é como se eu estivesse correndo mesmo, né? Então, assim, é muito interessante. Ó, eu comecei a ver a beirada, comecei a ver a beirada, mas ainda não é a beirada mesmo do cenário, ó. Ainda é um pouquinho mais pra lá, ó.
Olha quanto tempo em linha reta para chegar na extremidade desse cenário. Então esse terreno é muito gigante. Ele é muito gigante mesmo. Então se você for usar o terreno padrão da Unity para criar uma coisa, você tem consciência que o padrão dele é enorme, tá? E no caso do terreno da Unity, o default, né, o terreno que vem por padrão, ele gera também 1000 por 1000. Você teria que configurar ele à parte para que ele não fosse esse tamanho todo, tá? Então você teria que ir lá e configurar ele à parte, tá? Então eu vou apagar esses dois terrenos aqui que eu criei. Não quero eles. Quero deixar aqui meu controle de câmera e meu bonequinho de referência, né? É, e vou criar agora um novo terreno aqui, ó. Então, terreno toolbox. Então, eu vou manter esses 1000 por 1000 aqui só pela diversão, só porque fica gigante. E também porque eu posso estourar minha máquina, né? Já aconteceu em outras aulas. Quem assiste minhas aulas deve ter visto também. Tipo, eu explodi na minha máquina porque eu não tenho juízo nenhum, né? Mas aí vem um outro negócio que eu acho muito interessante que tem na configuração do terreno. Aqui são todas as configurações de terreno que eu posso ajustar depois, né? Então eu tenho as configurações básicas, a resolução de malha, né? Quantos cortes essa malha vai ter, qual que é a resolução da textura que vai entrar dentro desse terreno, né? Quais são as limitações de detalhe de árvore, grama, né? Qual que é a configuração de vento da grama. Todas essas configurações eu consigo ajustar posteriormente, eu não preciso fazer isso antes de criar o meu terreno, né? Mas é interessante ver que eu tenho aqui as edições, né, para criar as camadas, para criar exportar, na verdade, né, os sitemaps, né, e visualização. Mas, de novo, eu não tenho preocupação com isso agora. Minha preocupação aqui agora é essa parte aqui inicial. Na verdade, é isso aqui que me interessa pra caramba. Ó. Isso aqui é um negócio que eu acho muito útil. Tem no Terrain Toolbox, que é como importar um height-map para criar um terreno. Eu não preciso criar um terreno do zero, né? Eu posso criar um terreno a partir de uma imagem de altura, né? A imagem de altura é basicamente é, isso aqui, né? Isso aqui é um mapa de altura. Ele me fala onde é que é mais alto, onde é que é mais baixo e qual que é a gradação de terreno entre uma coisa e outra. Obter um mapa de altura não é difícil, né? Eu estou usando esse Tangram aqui para fazer isso. Deixa eu copiar o link para vocês. Aqui eu posso dar zoom em qualquer lugar do globo, né? E pegar um trecho, né, desse mapa e pedir para ele transformar isso para mim num mapa de terreno. Minas é complicado, gente. Eu vou falar com vocês que Minas é fogo, né? Porque é só morro, né? Então, deixa eu enquadrar aqui, ó. Então, se eu fechar num pedaço desses aqui, eu consigo falar assim, não, beleza, isso aqui vai ser um ponto mais alto, né? Eu tô aonde aqui? Eu tô bem mais para dentro do que Minas, né? Ó, isso aqui parece interessante, hein? Ó, isso aqui parece legal. Então, tudo isso aqui é cadeia de montanha. Ó, isso aqui parece bem legal, ó. Isso aqui parece bem legal, ó. E aí, na hora que eu achar um pedaço, tem que lembrar que o que eu vou querer é um quadrado disso, né? Né, meu objeto lá é um quadrado. Eu vou querer um quadrado disso. Na hora que eu achar um pedaço que eu falo, não, isso aqui tá legal, eu peço um render. Ele vai falar que demora, porque ele vai criar uma imagem bem gigante pra gente, ó, bem enorme, né? É, E aí ele vai calcular, a partir daquele meu enquadramento, ele vai calcular os fragmentos do meu mapa de relevo e ele vai gerar um render para mim. Esse render vai estar na minha pastinha de downloads.
vai estar na minha pastinha de downloads. Eu posso abrir isso com o GIMP, que é, na verdade, o que eu uso para trabalhar mesmo, né? Então, se você usar outro, não tem problema, não faz diferença, né? E, e eu vou fazer o corte, né? Ou seja, eu vou vir aqui e falar assim, não, me dá um quadrado disso aqui, né? Me dá uma coisa que aqui é 1922 por 1922. Então, me dá um quadrado desse espaço aqui, ó. Vamos pegar aqui assim. Então, eu vou exportar isso aqui por cima, né? Vou sobrescrever esse render. Eu também posso reduzir isso para 1024 no 24, se eu achar que vale a pena, né? Eu não preciso levar esse tamanho inteiro de imagem, não. Sim, vamos arriscar, né? Então, eu criei, na verdade, aqui a versão quadrada disso aqui, né? Vamos usar isso aqui como heitemap, heitemap, map, mg. Eu acho que é Minas, não sei se é, né? É, Eu acho que vou fechar isso aqui porque eu vou acumulando coisas abertas e gravando aula não é muito saudável eu manter tudo isso aqui aberto. Não, tá? E lá na Unity eu quero jogar esse height-map aqui, né? Para usar ele como base, né? Então, deixa eu fechar o GIMP também, porque eu não quero ele ocupando memória. Sempre que eu estou usando a Unity e o OBS e o Telegram e o Teams, né? Eu morro de medo da minha memória ser completamente consumida, né? Vamos lá, em Windows, é, Terrain Toolbox. E aqui eu quero importar o height-map, tá? O height-map é essa imagem aqui, né? Ou seja, a imagem que eu criei aqui. E aqui, ó, a altura 600 é muito alto, é mais da metade do tanto que eu andei ali a pé. Então eu vou reduzir talvez para 200, não sei, talvez 300, vamos por 300. Já vai ser bem alto, né? Imagina que se meu personagem tem 1,80 m, eu estou fazendo 300 dele de altura, é muita coisa. Vamos por 200, vamos por 200. Vamos por 200, eu acho que 200 dá. Né? Então, quantas vezes é menos nessa hora, se a gente for pensar em termos de criação de cenário, eu estou falando menos sobre a realidade da altura e mais sobre a realidade do gameplay. Eu volto no deserto do Bafo Selvagem lá do Zelda. Você consegue percorrer ele a pé numa tarde, então ele é minúsculo. Porque se a gente pegar um deserto na vida real, você vai andar por dias e você vai morrer, você não vai atravessar ele. Então, você poder correr no deserto a pé num jogo significa que ele é minúsculo, ele é o tamanho de uma caixa de areia. É a mesma coisa de uma montanha. Se eu for escalar uma montanha de 200 metros, na vida real, eu vou demorar bastante, não vai ser rápido. Né? É muita coisa, é 200 vezes a minha altura. Né? Então, 200 não, são 100 e tantas vezes a minha altura. Então, assim, é bom manter um pouco dessa proporção em perspectiva, né? Tipo assim, será que você realmente precisa de uma montanha no tamanho real, né? Tipo, o Grand Canyon tem 500 metros de altura. Você não consegue subir o Grand Canyon numa sentada de jogo em meia hora, né? Na vida real. Você precisa realmente minimizar isso aqui. Então, isso é algo a se pensar, né? Essa coisa de escala de cenário de jogo é sempre uma miniatura, sempre um diorama, né? Então aqui, ó, ele tem algumas opções sobre a criação da pasta, do terreno, né? Mas eu só vou realmente criar ele aqui. Eu acho que não preciso mais do que o create. E aí, ó, ele já criou. Eu não preciso dessa janelinha aqui. Eu só vou precisar, na verdade, centralizar isso aqui, né? Então, olha que chuchuzinho que ficou esse terreno, ó. Isso é muito adianto de vida. Isso é muito adianto de vida, porque começar um terreno do zero para chegar nesse nível de detalhe demora demais. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque aqui pensar meu gameplay em cima disso é muito mais fácil. É muito mais fácil.
Se eu quiser, por exemplo, subir uma montanha, descer uma montanha, criar um caminho, né, é outra realidade, né? Então, eu acho que isso faz valer a pena já o uso desse toolbox. Eu vou pegar aqui meu FPS controller aqui e vou jogar ele para dentro do cenário aqui. Eu acho que vai ser mais interessante ele num espaço aqui. Deixa eu dar um foco nele aqui. Deixa eu descer ele para cá. Eu acho um pouquinho mais para lá, acho que um pouquinho mais para cá, ó. Beleza. Então, deixa eu inserir aqui para dar uma perspectiva dessa montanha de 200 metros aqui, ó. Deixa eu dar um pouco de perspectiva disso. Deixa eu entrar de novo no gameplay. Deixa eu salvar a cena também, porque, né, agora eu não quero perder coisas, né? Não quero perder nada. Eu sei que meu PC aguenta, mas, né? é, Então, já dá para ter uma dimensão aqui do que é passear nesse cenário, o que vai ser um obstáculo ruim de deslocar, o que vai ser um espaço difícil de escalar, entendeu? Já dá para ter uma noção muito diferente do espaço aqui, né? Então, já fez um serviço enorme para mim isso aqui, ó. Então, eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que vale a pena esse espaço aqui, tá? De tratamento, tá? Outra coisa que vai mudar pra caramba nessa ferramenta de terreno, que eu acho que faz muita diferença, é o kit de brushes que ele tem, tá? Aqui a gente vai ter uma coisa que é idêntica da ferramenta de terreno da Unity padrão, que é criar terrenos vizinhos, tá? Que ele encaixa um plano nesses limites aqui. Então, isso volta na primeira coisa que eu falei sobre o tamanho do terreno. Você não precisa fazer um terreno gigante, você pode fazer ele pequeno e ir ampliando ele de acordo com a necessidade, né? A ferramenta de terreno ela consegue encaixar um do lado do outro, então isso é tranquilo, tá? Mas isso aqui, ó, que são os brushes, aqui fica interessante, porque tem bastante brush aqui que não tem na, na ferramenta default da Unity, né? Ou seja, essa ferramenta ela é da Unity, mas ela não é a ferramenta default. Ela é uma ferramenta que você instala, tipo um add-on, tipo um plugin, né? A gente tem a ferramenta padrão da Unity, mas as configurações, não só a lista, que é muito maior, mas as opções de configuração são muito maiores também, né? A gente tem muito mais opções de configurações. Outra coisa também que é super interessante nessa ferramenta aqui é que ela me dá atalho para eu crescer a força do meu brush enquanto eu estou aqui, né? Então eu consigo aumentar a força do meu brush. Isso aqui é o atalho A do teclado. Então, isso muda a força automaticamente aqui, ó. Então eu consigo mudar a força disso aqui. Eu consigo mudar o tamanho do meu brush também com atalho. Então isso é o S do meu teclado, né? E eu consigo também rotacionar o meu brush. Isso é o D, né? Então essas opções aqui, né? O brush strength, o brush size e o brush rotation, você tem esses atalhos aqui para mudar o tamanho dele, tá? É, eu tô aqui no Stamp Terrain. O Stamp Terrain ele é tipo um carimbo, né? Então ele vai me dar aqui, inclusive, como que é o funcionamento dele, né? Eu posso é, segurar o Ctrl para poder fazer, tipo, né, o processo de captura das coisas aqui, né? O processo de mudar a altura da estampa, né? Mudar
que é a altura da estampa, né? E eu posso também fazer então aqui eu mudo a altura, né? Aqui eu extraio, né? Eu capturo o clique dela, né? Eu faço a alteração da altura, né? É, E aqui ele me dá um atalho também para rotacionar, escalonar. Então, assim, ele tem um guia de funcionamento adicional aqui também, tá? Então, todos os brushes que eu tenho aqui, né? Todos eles vão ter a ponta, né? Tipo assim, a ponta de tratamento deles, né? No caso aqui do Stamp, o que o Stamp faz é ele atua como carimbo, né? Então, aonde eu clicar, ele vai implementar essa textura aqui, né? Então, se eu segurar Ctrl, é, eu consigo, se eu se eu segurar o Ctrl e rotacionar, eu consigo mudar a força, mas eu também consigo fazer isso através do A, né? E mudar essa força aqui, né? Mas eu consigo, por exemplo, pegar essa imagem que está aqui e carimbar ela no meu cenário. Então, aqui dá para ver os veios desse brush acontecendo aqui nessa lateral, toda vez que eu clico nele, né? Ele não funciona com drag, então não adianta eu clicar e arrastar, ele funciona o, com um clique único, né? Aqui eu tenho os modos dele, né? Tipo assim, o comportamento é, de estampa dele, então eu posso fazer ele cavando, né? Ou seja, ele com valor negativo ou ele com valor positivo. Eu também posso fazer coisas como falar que ele tem um modo brush, um modo malha, se ele está ajustando a altura, se ele está marcando mínimo, marcando máximo, né? Ou seja, cada um desses brushes vai ter, de novo, um bloco comum de ponta, né? Qual que é a ponta dele, e cada um deles vai ter também uma lista de configurações que vai variar de brush para brush. Então, se eu trocar aqui do estampa para o smooth, deixa eu ver que ele perdeu aquele bloco aqui e ganhou um bloco de controles de suavidade, né? Também o tamanho desse brush aqui ele não acompanhou. Então aqui eu posso suavizar seria eu reduzir os ângulos da malha, né? Então ele fica dar esse aspecto mais polido, como se tivesse dado uma lixada no cenário, né? Então vamos voltar aqui no Stamp. O Stamp ele está carimbando a minha textura do meu brush, né? E aí, o que acontece aqui, ó? No caso da ferramenta de escultura de terreno da Unity, para eu ter mais brushes, na verdade, mais brushes de carimbo, eu teria que ter o quê? Mais texturas aqui dentro, né? Então, um novo brush seria o acréscimo de uma textura, né? O acréscimo de uma imagem semelhante a essa, tá? Então, com imagens desse tipo aqui, a gente consegue criar uma diversidade de brushes, né? Para ter comportamentos diferentes aqui do nosso pincel, né? Então, aqui o que eles me dão que são mais cara de escultura de terreno, né? São esses granulosos. Esses vão me dar mais cara de coisa orgânica ou de terreno, né? Então, quanto mais granuloso ele aqui, quanto mais ruidoso, mais a sensação de terreno ele vai passar para mim, né? Estou fazendo um espaço aqui mais plano. É, Aqui a suavidade o smooth, né? Que eu passei, mesmo com com essa ponta, o comportamento dele de suavizar ângulos, então é um comportamento de lixa mesmo, né? De suavizar, né? O ajustar a altura, ele vai fazer para mim o trabalho de definir é, as áreas planas do meu cenário, né? Então aqui, ó, a parte que é interessante é falar qual que é a altura que eu quero. Vamos por 50 metros aqui, ó. Se eu falar que é 50 metros, deixa eu aumentar aqui o meu brush, 64.
Se eu passar aqui, ó, ele vai achatar todo mundo em 50 metros. Então, toda essa parte aqui, ó, foi achatada em 50 metros, né? É, eu acho que talvez 60, 70, 80, 80. Vamos pôr 80 metros. 80 metros. 80 metros. E deixa eu fazer uma escala menor. Eu vou num valor numérico aqui, 60. Aí. O que acontece? Para fazer um cenário, para poder construir, por exemplo, um prédio, alguma coisa assim, eu provavelmente vou querer um 30, 20, 20, 20, 20. Brush size. É menor ainda. Eu estou querendo fazer ele menor do que isso ainda. Deixa eu pôr 10. A força também eu vou reduzir ela aqui só para. E aqui, deixa eu pôr 0 de rotação, não preciso de rotacionar ele agora. Deixa eu ver uma coisa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, ó. Se eu for construir alguma coisa, eu vou querer provavelmente uma área plana para construir, né? Então, o set height ele vai me ajudar a fazer essas regiões planas. E eu posso ter, por exemplo, vamos pegar aqui uma área que seja 60 de altura, né? Então aqui eu já consegui fazer uma segunda área plana. Vamos fazer uma terceira área plana com 20 de altura, né? E vamos pôr ela para cá, assim, vamos abaixar ela. Então isso aqui é 20 de altura, né? Então se eu for fazer, por exemplo, sessões de construção, para eu não ter que preocupar demais se está entrando no cenário, se não está entrando, é interessante eu ter esse achatamento, né? Então o set high ele vai me ajudar a definir essas alturas, ele vai dar aquela achatada mesmo no cenário. E aí eu consigo criar, por exemplo, esses setores. É, é, Deixa eu pôr o tamanho de um aqui. Vamos pôr aqui 30, 30, 30. Só para fazer um degrauzinho assim. Aí, ó. Legal. Então, o SetHag ele vai me ajudar nesse conteúdo. Eu tenho as ferramentas de transformação aqui. Transformar. Eu vou ter o beliscar. Deixa eu pôr aqui um tamanho maior aqui. Então, beliscar, ele vai espremer as coisas, né? Então, se eu passar aqui, eu estou espremendo, né? Esse é o pinch. Eu vou ter o smooth, que é tipo, parece que eu estou batendo bolo. Parece que eu estou batendo um bolo. Ele dá essa balançada na massa. E o twist é um que vai parecer que eu estou torcendo ela, né? Então, o smooth ele dá esse aspecto de empurrar, esse aqui é tipo uma rotação mesmo, né? Então parece que está rotacionando como se fosse um mixer, não sei. Tá? Eu tenho as ferramentas de pintura de textura, eu não vou pintar textura agora porque ainda estou mexendo com escultura. Eu tenho como pintar buraco no meu cenário. Buraco seria realmente fazer um canal de transparência nele. Seria um canal de alfa. Isso é interessante se você está fazendo um cenário e você quer tirar um pouquinho do limite quadrado que fica nas coisas, né? Você consegue fazer esse contorno orgânico. Geralmente a gente não precisa porque a gente pode limitar isso pela visão do player, né? Então, eu acho que no nosso caso aqui a gente não vai precisar. Eu posso subir ou descer o terreno, né? Então vou aumentar aqui o tamanho do. Então subir terreno, né? Subir terreno seria é, é, diferente do stamp, né? Eu estou usando a forma do brush, mas à medida que eu vou esfregando aqui, ele continua o processo, né? Então estou erguendo o terreno, ou eu estou, se eu segurar o Ctrl aqui, abaixando o terreno,
né? Isso é bom para eu ajustar as alturas mesmo, né? Então vamos supor que, deixa eu achar aqui, se bem que aqui tá tão legal. Vamos fazer um buraco aqui, vamos achatar aqui um pouco mais, né? Existe um limite, tá? O limite aqui é zero, tá? Então abaixo de zero ele não vai, tá? O terreno ele para no zero do mundo. Então eu só consigo abaixar até zero. Mas eu consigo aqui dar uma ajustada nas alturas do meu, do meu modelo com subir ou descer o terreno, né? Eu tenho as ferramentas de erosão. Eu tenho três ferramentas de erosão. Erosão hidráulica seria a água correndo pelo cenário, né? Então ela vai suavizar, mas ela vai estar simulando, né? Você vai ver que existe um controle de simulação aqui de como que a água está correndo para poder fazer esse espaço aqui. Então, é um desgaste, né, do terreno, mais do que abaixar ou suavizar, ele está gerando um desgaste do terreno, né? Eu tenho a erosão térmica, né? De novo, é uma outra física de simulação. Então, você pode escolher qual física que você está usando para criar essa erosão do terreno, né? Não sei qual que seria interessante para gente, mas é uma simulação de erosão, então ele tem um controle de simulação. E eu tenho a erosão de vento, né? E aqui, ó, ele me dá inclusive o vetor aqui do vento, né? Falando onde que o vento vai soprar e fazer o desgaste, né? Então, se estiver fazendo, por exemplo, duna, essas coisas, né? Tipo, você consegue deformar isso com erosão, tá? É, eu tenho os brushes de efeito, né? O brush de contraste, ele vai esticar as partes altas, né? E empurrar as partes baixas, então ele vai aumentar realmente a distância entre o que é baixo e o que é alto. Então ele está pegando exatamente a estrutura que tem aqui, está contrastando ela. Eu tenho como afiar os picos, né? Então onde tiver pico, eu posso afiar eles, né? Ou seja, eles vão ficar mais finos, né? Dá pra ver que ele ficou bem pontiagudo, ó. Então, ele tá afiando esses picos aqui, um sharpen mesmo. É, eu tenho o flatten, que é o flatten slope. Ele, diferente do set hike, ele consegue achatar o terreno, mas ele não faz aquele achatamento tão plano, né? Então, ele é legal para você, por exemplo, fazer essa transição suave entre uma área plana e outra, porque ele não vai ter. é, Ele está achatando, mas ele está levando em conta o mais do brush. Então, ele é legal. Então, você vai achatar uma estrutura, né? Você está achatando ela, mas não está achatando ela retinha, né? Está achatando ela com curvaturas, né? Então, ele gera, às vezes, umas variações estranhas. Estranhas não, né? Orgânicas, né? Deixa eu reduzir aqui. Então, em alguns lugares, para poder criar é, áreas mais caminháveis, né? Sem ter que achatar tudo retinho, né? Não criar um terreno que é completamente plano, né? Mas ainda assim é suave para caminhar. O slope flatten ele dá uma estrutura bem interessante. É, E eu tenho as ferramentas de escultura, né? O bridge ele vai pegar é, é,
dois setores, vai criar uma linha reta entre eles, né? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer um bridge, deixa eu achar um lugar legal para fazer um bridge aqui. Aqui, ó, vou clicar aqui para marcar onde começa e vou clicar aqui para marcar onde termina. E aí ele vai preencher isso aqui, ó, para mim, ó. Isso é muito legal para fazer o level design, né? Se você pensar que você pode vir com uma ferramenta. Inclusive, eu estou apertando S aqui, gente. Olha só que maluquice. Eu estou apertando S ali. Se vier, por exemplo, com o erosão, o slope flatten, é, você pode reduzir um pouquinho essa sensação que a coisa foi feita muito manualmente, né? E criar um espaço de transição entre cenários que parece orgânico, mas ao mesmo tempo ele é uma linha reta para caminho de gameplay, né? Então você consegue fazer tipo trânsito de gameplay com bridge. Deixa eu pegar o meu slope flatten só para poder fazer um. Deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho. Acho que eu reduzi demais. Vamos pegar aqui. Só para arredondar esse cantinho aqui, né? E aí, tipo assim, você consegue emendar áreas do cenário, né? Sem, né? Você consegue fazer caminhos assim, né? Entre uma parte e outra, né? Usando o bridge, né? O bridge funciona basicamente hum, Ctrl marca o lugar onde começa, né? Então quando eu venho aqui Ctrl, eu estou marcando o início da minha ponte. Quando eu clicar de novo, ele vai fazer o restante do caminho, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou fazer para uma descida, tá vendo? É bem interessante, bem interessante. Só para comentar também, eu estou esculpindo com o mouse, tá, gente? Eu não estou usando não estou usando uma caneta, não. Estou usando fazendo com o mouse mesmo, tá? Funciona bem, na verdade. Funciona bem esculpir com o mouse nesse espaço. Aqui ele é o carimbo, né? Ele vai copiar uma região do terreno e põe em outro lugar, né? Então, se eu marcar um lugar e for para outro, ele vai copiar aquela feature daquele lugar, né, em outro espaço. Então, aqui eu copiei essa rampinha aqui e ali, ó, né? Então, se eu segurar, por exemplo, Ctrl aqui, né, se eu segurar Ctrl aqui, ele vai pegar, tá, essa é a área plana. Se eu vier aqui e começar a fazer para cá, ele vai começar a copiar essa área plana em outra região, né? Muito bom para fazer áreas que já estão bem definidas, né? Você pode só vir e reaproveitar elas, né? No seu cenário. Esse é o clone. Eu tenho o Noise. O Noise ele vai usar uma textura procedural para gerar a textura, então ele é talvez o único brush que não tem. é, Ele não depende tanto da imagem para poder gerar um conteúdo, né? Porque ele tem a influência da textura, né? Então, onde eu passar aqui, eu vou estar implementando esse relevo aqui, né, de ruído, né? Então, ele é uma escultura baseada nesse noise, né? E aí eu tenho tipo as configurações é, de resolução desse noise, né? Então ele é um procedural, então eu consigo mudar o tanto que ele interfere aqui no meu brush, né? Então deixa eu pegar aqui um. Então dá para ver que mesmo no pincel reto ele está gerando os relevos desse noise aqui, né? É, Então é possível configurar um brush texturizado sem depender tanto da textura da imagem, né? Da ponta. É,
E eu tenho o Terrace. O Terrace, ele é uma ferramenta para criar esses, essas linhas aqui, ó, de degrau no meu relevo. Então ele vai pegar o relevo e ele vai distribuir como se fossem camadas, né, de relevo. Ó. Então ele fez aqui, ó, essas camadas aqui de distribuição. Né? Vamos fazer de novo aqui para ficar mais evidente. Né? Então onde eu passar aqui ele vai fazer essas camadinhas de terreno aqui, que dá um aspecto muito massa pro visual do terreno, né? Tipo assim, ele, né, você vai fazer, por exemplo, áreas que foram exploradas, né? Tipo, ou que você quer construir exploração também, né? Ele vai gerar esses platôzinhos aqui, né? Então fica muito interessante no visual do cenário. Deixa eu futicar nessa ponte aqui, porque eu fiz ela e agora eu quero unificar isso aqui. É, deixa eu suavizar um pouquinho essas laterais aqui. E deixa eu reduzir esse cara aqui também. Eu quero a altura dele. Então, talvez fazer um pouquinho disso aqui. Só para dar um barato aqui. É, deixa eu reduzir isso aqui. Acho que funciona se eu fizer isso aqui. E deixa eu pegar meu slope flatten. Acho que uma erosão talvez seja legal. Com um pouquinho de erosão aqui. Massa. Deixa eu passear nesse cenário um pouco. Eu acho que aqui eu vou fazer um novo slope flatten. Para juntar essas duas partes aqui, ó. Aí, ó. Ficar um pouco orgânico, mas tudo bem. Cadê meu FPS? Vamos puxar ele para cá. Eu tô no, tô com o meu mouse aqui meio agarrando no mousepad. Deixa eu trocar aqui a posição dele. Deixa eu vir aqui e vamos abaixar você. Aí, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu ver. Aqui é uma beiradona. Ali é a ponte. Essas sugestões de caminho que a gente faz pro player, né? Tipo, se elas forem interessantes o bastante, né? Você já guiou o seu level design todo, né? Se elas forem ricas o bastante, você já guiou.
E aí, por exemplo, isso aqui, ó, é interessante, ó, aquela parte que eu fiz do terrace, né, virou um ponto de interesse. Então, se eu fizer um caminho legal para lá, já a pessoa fala, opa, o que que tem ali, né? Que é o que a gente quer gerar com esses terrenos, né? Eu quero falar assim, não, esse aqui é o caminho natural, né? E esse é o caminho que não é, mas que eu quero que você vá nele, entendeu? Que é a coisa que é muito bem feita em vários dos jogos AAA de mundo aberto que a gente tem hoje em dia. Isso eles sabem fazer muito bem. Que é, não, esse é o caminho que você tem que ir, mas eu coloquei um negócio tão interessante ali que eu sei que você vai bater perna pra ver como é que é. Eu sei que você vai rodar aquilo pra saber como é que tá funcionando aquele lado, né? É, deixa eu chegar aqui nessa beirada. Tá, beleza. Eu consigo ver a beirada do meu mundo, tá? Então isso é parte do problema desse terreno, do jeito que tá aqui. É que eu consigo ver a beirada do meu mundo aqui, eu consigo ver que ela acaba exatamente aqui. O ideal seria que eu colocasse um mar, alguma coisa assim que, né, tipo, entrasse um pouco aqui e me desse essa sensação né, de sequência visual, né? Ou seja, eu tenho mais espaço para eu ir, né? Mas aqui já é bem interessante. Eu já consigo, né, tem uns pontos de interesse, tem uns lugares que parecem legais de navegar, né? Ou seja, já tem um espaço que dá para começar a experimentar um game design ou simplesmente um turismo, né, virtual, né? Então, saber que eu tenho esses caminhos que eu peguei naquele terreno. E eu fui achatando exatamente para ele ficar navegável, né? Então, aquele slope flatten foi feito exatamente para criar esses caminhos navegáveis, né? Se eu não fizer ele vai ficar muito o original do meu headmap talvez ficasse muito cheio de irregularidades, então ia parecer um carro sem suspensão, né? Eu ia ficar fazendo só essas quebradas muito bruscas assim, né? Então, parte do processo mesmo é investigar aonde que eu posso vir colocando essas rotas. E olha quanto cenário, eu estou andando aqui já tem um tempo, olha quanto cenário eu posso vir explorando para poder fazer detalhe, né? Ou algo assim, né? Então aqui, deixa eu voltar para uma outra área plana. Ó. Isso aqui é um pedaço legal. Né? E não precisa preocupar demais com essas coisas, não, porque na hora que a gente põe textura e objeto, essas rampinhas elas somem da vista da gente, elas ficam menos notáveis quando a gente começa a pintar textura. Deixa eu dar um stop aqui. E vamos lá voltar na ferramenta de pintura aqui. A gente vai ter a pintura de textura, no caso aqui é, é, desse material, né? Desse terreno aqui, né? A gente vai ter é, um material padrão que está sendo usado, né? E as camadas que eu estou fazendo de, de pintura, né? Eu não tenho nenhuma camada, na verdade, ó. Eu não tenho nenhuma camada de pintura. Eu não tenho nem a textura para isso, na real. Né? Nesse caso, o ideal seria eu ter imagem de grama, imagem de terra, né? Várias imagens desse tipo. Eu tenho uma suspeita que eu não tenho. Eu tenho uma suspeita que eu não tenho, mas deixa eu olhar aqui na minha pastinha de documentos para ver se eu tenho alguma imagem. É, eu tenho para fazer brushes, né? Então eu consigo acrescentar isso aqui como brush, né? Ah, eu tenho aqui rock, eu tenho ground, massa, massa, eu tenho sim, tenho sim. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar essa pastinha aqui de ground, deixa eu colocar essas imagens aqui, ó, abstract, foliage, real oil. Deixa eu adicionar aqui um brush novo aqui, ó, new brush. Aqui, ó, toda imagem que eu coloquei, ó, ele vai entender que é uma imagem possível de brush, né? Então,
Como é que é o nome disso aqui? Abstract. Abstract. Aqui, ó. Então aqui, ó, eu criei um brush meu novo aqui, ó. é, que é uma imagem preto e branco que eu mesmo criei lá no GIMP, né? Isso aqui foi eu que fiz, né? Então eu consigo acrescentar brush aqui. E no caso do layer, né? é, eu não tenho nenhum aqui, né? Eu vou criar um layer. Vamos criar aqui layer um, layer um. Eu vou criar um layer. Ele vai perguntar o que, que é o conteúdo desse layer, né? Ou seja, do que se trata esse layer, né? Eu acho que esse aqui vai ser o que tem mais cara de graminha. E aí ele fala assim, ó, beleza, então é grama para todo lado, né? Ou seja, isso aqui é uma camada minha, né? As propriedades desse layer aqui, né? Vamos selecionar aqui. Eu posso ter um mapa de normal nele. Então eu posso vir aqui. Eu não sei qual que é o mapa de normal dele. Talvez seja isso. E aí, isso aqui não foi importado como mapa de normal, obviamente, né? Então eu tenho que vir aqui e falar que é mapa de normal. Opa, aqui, né? Mas eu acho que não é ela. Apply. Eu que lute, eu que lute. É, aqui, ó, eu tenho a escala do normal, eu tenho o tanto que essa camada ela é metálica, o tanto que ela é rugosa, né? O tanto que ela é smoothness, né? Então eu consigo configurar o tanto que essa camada brilha. Eu também consigo configurar qual que é o tamanho do tile dessa textura no terreno. Então se eu colocar, por exemplo, 10 por 10 aqui, ó, eu vou ter muito menos visão da separação e talvez ele funcione melhor com a escala do meu personagem. É por isso que eu pus esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Ah, isso aqui tá quase Death Strange, hein? Pessoa não é nem um pouco humilde. Aí, ó. Mas isso aqui é um dos pulos do gato da pintura de textura do terreno. Então, bem, se eu coloquei uma camada, eu ajustar isso aqui antes de sair pintando é fundamental, porque isso aqui já me dá uma sensação muito diferente, tá? Então, isso aqui foi um layer que eu criei, né? Então, esse layer 1 aqui, deixa eu voltar para cá. Eu vou adicionar um layer novo, né? Então, eu vou pedir para ele criar um layer 2 aqui, né? Deixa eu rebatizar aqui. Então, eu vou criar um layer 2. Layer 2, eu vou ver se eu pego uma cor bem diferente. Deixa eu pegar esse material aqui. É, mesma coisa, eu vou fazer o mesmo processo de vir aqui né, se tiver um mapa de normal dele, né? Vou acreditar que é isso aqui, né? Eu vou passar pelo mesmo processo, assim, de falar que ele é mapa de normal, né? Falar que é um normal map, né? Na hora que eu voltar aqui, ele vai me dar o apply, mas o apply fica aqui embaixo. Hum, conseguir consegue. Tô pensando em qual caso que seria bom de usar. Mas conseguir consegue sim. O que eu tava pensando? Aí eu não sei se isso é efetivo, né? Mas igual você montou esse cenário aí o que que já me veio à mente? Um negócio, um clima bem nubladão, aquele nublado azulado. Só que aí eu sei Hum, que tem tipo assim, eu digito HDRI e tal, você pega um HDRI nublado, meio azulado assim, e jogo aí. Você acha que é efetivo? Ou você jogaria putz, tem como jeito melhor? esse HDRI no Skybox? Isso. Sim, sim, sim. É aí mesmo que eu tava pensando. Ah, tá. Tem como fazer? É de boa? É possível, porque não, eu só acho que por questões de otimização,
acaba que a gente bate na trave, tanto na Unity quanto na Unreal, que eles têm já recurso para fazer isso, porque eles já estão sendo usados Ah, para tá. fazer filme. E para fazer filme faz muito sentido, entendeu? Uhum. Porque aí você não tem que preocupar com o peso das coisas, né? Mas para jogo a gente bate nessa trave. O problema é geralmente desempenho, porque as imagens HDRI elas têm múltiplas amostragens, né? Porque o HDR é High Dynamic Range, né? Uhum. É, então é como se você tivesse, em vez de ter uma imagem, é como se você tivesse, sei lá, às vezes 4 ou 5 imagens da mesma coisa. Cada uma com uma amostragem de cor diferente. Então, eu não estou carregando uma imagem, ou o peso de uma imagem, estou carregando o peso de 5, né? Então é isso que é o equivalente. Ou, em alguns casos, por exemplo, eles preservam isso numa imagem de bit de cor muito alta. Então, em vez de ter 8 bits por canal, eu tenho 32 bits por canal. 32 bits por canal é muito pesado. É tão pesado que a gente não tem nenhuma TV até hoje que consegue processar 32 bits por canal. Acho que a TV mais cabulosa que a gente tem de cor hoje em dia, acho que está processando 10 bits por canal, Ah, sabe? entendi. É muito Então, pesado. então assim, mas sim, sim. É, existe a compreensão. Tanto é que a Unity, pra você ter uma ideia, para ler terreno, ela é capaz de ler imagem bruta, imagem RAW, para fazer o terreno. Tipo, ela Legal. consegue ler uns negócios muito cabulosos, assim. Então, sim, sim, é Ah, não, possível, bom sim. saber que tem como, mas já entendi que não é nem um pouco viável para jogo. É só ficar atento com o tipo de projeto, né? Uhum. Aí aqui, ó, gente, eu fiz aqui o layer. O que vai acontecer é o seguinte, quando eu pintar com esse brush aqui, eu vou falar assim, não, beleza, selecionar essa camada é pintar essa layer, selecionar isso aqui é pintar isso para cá. E os layers continuam editáveis. Então, por exemplo, se eu falar assim, não, beleza, eu quero na verdade 10 por 10. Ó, ficou legal assim. Não tava esperando que ficasse legal assim não, mas ficou legal. É, eu vou ter né, tipo, como configurar, né, não só o material diferente em cor, né, tipo, mas também, por exemplo, falar que um é bem mais metálico que o outro, né. Então, assim, vão fazer esse aqui ser altamente reflexivo, né, tipo uma mina de cobre isso aqui, né. Então, a gente consegue fazer essas misturas de elementos, né? E a gente consegue ter vários layers, um para cada situação desse cenário, né? Então, por exemplo, se eu quiser que essas montanhas, né? Vamos pegar essas montanhas aqui, né? É, deixa eu aumentar aqui. Vamos pensar que essas montanhas eu quero que elas sejam desse material aqui, né? Eu posso ter o material da montanha, o material da grama, o material da terra, sabe? Então posso ter tipo, pedra, montanha, terra, pode ter neve, mato seco, grama, areia, né? Você pode ter uma camada para cada situação de textura e cada um com uma situação de brilho diferente, né? Então de novo, existe um controle desse espaço aqui. Que se a gente observar aqui, eu estou alterando a montanha sem alterar a grama ali, ó. A grama que eu fiz, ela continua, ela tá meio plástico, né? Mas tá bom, né? Deixa eu reduzir aqui o metálico desses caras aqui, porque eu quero bem baixo aqui o, né? Acho que zero metálico nesse cara aqui. E a minha normal, talvez eu queira mais baixa. Enfim, é... só pra mostrar que tá fazendo diferença, tá? A gente pode fazer isso aqui. Deixa eu adicionar um terceiro layer aqui. Vamos criar um layer 3 aqui, create. Deixa eu pegar esse. Esse aqui parece estar legal. Vou pegar esse 13 aqui.
né? Só para mostrar que, né, tipo, eu estou misturando três, não só dois, né? Como eu sempre comento com vocês, eu faço as coisas mais bonitas da minha carreira durante a aula, né? Então, quando eu mostro o meu verdadeiro talento, né? Deixa eu pegar meu meio base mesh aqui, dar um foco nele de novo, né? E vamos pintar aqui o. Deixa eu pegar aqui um brush bem menor do que esse aqui, né? É... Para efeitos de navegação de cenário, só para vocês terem uma dimensão dessas imagens aqui, né? Essas imagens são de 1024 por 1024, tá? Essa imagem ela é de 1024 por 1024. Não são imagens absurdamente gigantes, né? E eu consigo um zoom muito bom nelas, assim, tipo, se eu estiver navegando aqui no cenário, né? Tipo assim, obviamente se eu olhar aqui para baixo, assim, né? Eu vou talvez ver um pouquinho do embaçado do pixel, mas, cara, zerinho, isso aqui tá muito tranquilo de usar, né? Então eu consigo realmente tirar o proveito disso. O que a gente tem que ficar atento com a pintura da textura é quanto mais liso, né? Ou seja, eu só tem uma camada aqui de fora a fora. Então, se eu olhar com atenção, eu vou começar a reconhecer o padrão, né? Então, a mesma coisa a montanha que está lá, se eu não fizer um trabalho de distribuição dessas texturas, né? Eu talvez reconheça o material, né? E também é bom escolher material de acordo com o contexto, né? Porque a pessoa que fala que tudo aqui é musgo com pedra, né? Então, que tundra é essa que eu criei que não faz o menor sentido, né? Toda hora eu tô dando Natália aqui no bate-papo. Olha que beleza. Toda hora eu tô criando coisa. Mas assim, dá de novo, pintar relativamente rápido. É lógico que para fazer um terreno de qualidade, quanto mais tempo você dedicar na pintura e na escultura, melhor. Mas já fez uma diferença que né, só colocar aqui, ó, boa parte daquela geometria que eu tinha falado mais cedo, que é muito reta, ela meio que se perde um pouco quando você começa a pôr as texturas, né? Tipo, isso aqui, ó, é um edge reto, né? Dá pra ver os cortes se a gente olhar com calma, mas a textura despista demais a sensação, tá? Então, deixa eu tirar isso aqui, né? E se você faz esse mix né, de pintura, né? Deixa eu pôr aqui na visão de topo e deixa eu pegar meu brush com um tamanho um pouquinho maior e vamos fazer o seguinte. Deixa eu pintar um espaço aqui. Na distância eu vou ver o padrão sempre, né? Na distância eu vou ver o padrão sempre. Então se eu vier aqui e deixa eu pôr um pouquinho dessa pedra mais para cá, talvez funcione se a gente fizer a transição desses caras aqui, né? Lembrando que eu posso misturar também força de brush, né? Ou seja, eu posso vir aqui falando que um brush ele é mais opaco, mas deixa eu voltar pro meu meio base mesh aqui. Deixa eu voltar nele, né? É, E aí, tipo assim, não é possível ver esse padrão por aqui mais, ó. Aqui eu não consigo ver esse padrão. Tipo, tá tão misturado que não é possível perceber esse padrão aqui, né? É... Então, deixa eu passear aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó. Então, lembrando que isso aqui é a camada de terreno, né? O terreno ele sozinho, né? Ele não vai fazer tipo o nosso verão. Eu preciso colocar os assets por cima, né? Então, na hora que coloca grama, árvore, arbusto, pedra, né? Tipo construção, tal, essas coisas elas deixam de ser tão evidentes. Se eu entregar essa geleca verde aqui, fica parecendo ranho, né? Não vai parecer terreno nunca na vida.
Mas se eu for distribuindo os elementos na composição, ele começa a ficar mais compreensível, né? Deixa eu futicar aqui um pouco mais. Deixa eu avançar aqui no nosso espaço aqui, né? Então, aqui, o primeiro botão é para criar os terrenos vizinhos. Esse segundo são as nossas esculturas e pinturas do terreno, é como eu mexo com essa massa. Aqui eu tenho um sistema para adicionar árvores. Para adicionar árvores, eu preciso de um objeto que funcione como árvore, né? Ou seja, eu não tenho nenhum objeto para adicionar como árvore. Eu posso adicionar o cara, mas não sei se vai dar certo isso, né? Mas eu preciso de um objeto. Porque eu preciso de um objeto, a árvore talvez você tenha que tomar um pouco mais de cuidado com qual objeto você vai escolher. Quanto mais pesado o objeto, mais tenso vai ser a nossa acréscimo. Eu acho que eu deixei uma árvore, não uma árvore muito, muito bem feita, mas uma árvore de exemplo. Eu acho que eu deixei uma na minha pastinha de documentos. Então, a pastinha geral aqui estou. Assets 2, úteis de terreno. Talvez esse untitled seja a minha árvore. Não, isso aqui é uma pedra. Pedra, tá bom, tá bom. Deixa eu renomear ela. Rock. Eu deixei uma árvore ali, mas não é o que eu quero aqui. Eu quero pedrita. Deixa eu apagar isso aqui. Extract. Não, ele não vai deixar eu extrair. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que porque eu quero explicar funciona. É, Se eu vier aqui e pedir para ele adicionar essa rocha como objeto, né, ele vai entender que eu quero pintar com essa rocha, né? Então ele, ele, ele vai entender que eu quero, não, ou seja, apesar de ser uma pintura de árvore, ele entende objetos diversos, né? É, as configurações de visualização da árvore, ou seja, se você está esculpindo a coisa, né? Se você está acrescentando uma árvore, né? Deixa eu continuar pintando aqui. É, as configurações de visualização dela, elas estão diretamente relacionadas às configurações desse tree e detail objects, né? Então, qual que é a distância que eu vou começar a ver, né? Qual que é a densidade que eu vou ter, qual que é a distância, né? Então, quando que ele começa a fazer elas como billboard, quando que elas começam a sumir. Então, tudo que você for fazer de árvore está diretamente relacionado a esse bloco de configuração, tá? Eu nunca acerto de primeira, juro pra vocês. Não é uma vontade minha, né? É só incompetência mesmo, né? É, Mas eu não tenho nenhum material aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Altura aleatória. É, Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nenhuma definida, né? Eu tô passando o brush aqui, mas eu não defini foi nenhuma. Eu esqueci de dar o edge. Esqueci de dar o edge. Edge. Agora eu tenho uma. Agora eu tenho um objeto para esculpir aqui e tentar acrescentar ele no espaço. É... Rock could multiple instances because the prefab contains. Tá. Isso aqui é o que vai dar problema. Ó. Por isso que eu tinha deixado esses dois. Isso aqui, ó, objetos que não são instanciáveis vão sempre dar pau. Então, se a gente faz um prefab direto do Blender lá, sem apagar aquelas câmeras e aquelas coisas, a gente vai ter um problema para
para instanciar o que eu estou querendo esculpir, tá? Então, quando for fazer um prefab desses no Blender e exportar, e isso é uma coisa que você já deve ter visto eu fazendo por vício, né? Eu apago câmera e apago lâmpada dos meus projetos direto. E eu também, na hora de selecionar para exportar, eu falo, não, manda só o que está selecionado, para não mandar câmera, né, se querer, porque isso dá muito pau na, na Unity, né? Então, dá muito pau você mandar os objetos, as coisas de objeto que não são, é, tipo, relacionadas, né? Então, sempre, se eu vier aqui no modo objeto, se eu só vier aqui no file export, né, o meu FBX, né, é, ele vai mandar a câmera e a lâmpada junto. Então, por isso que eu sempre limito para o objeto selecionado, né? É, isso vai fazer muita diferença na hora de criar objetos para instanciar no cenário, tá? E uma coisa que é interessante da ferramenta deixa eu fechar aqui o Blender, don't save. Deixa eu abrir a Unity de volta. Deixa eu ver minha pastinha, deixa eu colocar aqui meu tree prefab aqui, né? Eu acho que eu tinha que ter rotacionado ela, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Eu acho que eu tinha que ter aplicado ela diferente, mas a gente descobre daqui a pouquinho. Deixa eu vir aqui no meu terreno, deixa eu editar, deixa eu remover essa daqui. Vou editar minhas árvores de novo. Vou pegar aqui meu tree, né? E vou adicionar. E agora eu quero ir lá naquela das minhas configurações de visualização. De novo, eu sempre erro isso, tá, gente? Foi mal. A partir de onde que eu começo a conseguir ver a minha arvorezita. Deixa eu só virar aqui só pra ver se eu não coloquei nenhuma sem querer aqui. É, eu acho que eu tenho que associar um material também nela, um material específico. Mas vamos lá, deixa eu ver as mensagens de erro da árvore porque eu nunca lembro. Ah, aqui ó, eu preciso usar um shader específico também. Ele vai falar que não tem LOD, né? Então ele vai usar o sistema de impostor, que é um LOD automático que a gente tem, que é muito bom, na verdade, é bem bom. É, e eu preciso desse material é, nessa árvore, né? Deixa eu jogar ela para cá. Deixa eu. Eu acho que eu não fiz esse material. Deixa eu criar um material novo. Deixa eu. Standard Nature Speed Tree Billboard. Não. Nature Speed Tree. Deixa eu colocar você aqui. Vamos colocar você para cá. Deixa eu só ver se eu consigo agora configurar ela. De novo, é coisas que eu sempre apanho, tá? Se eu não conseguir resolver isso hoje também não tem problema, a gente tem tempo, né? Eu posso resolver isso em outra aula. Mas eu sempre apanho com essa configuração básica quando eu estou trazendo os meus objetos. É diferente quando eu pego os objetos que já estão configurados para ser isso da Unity. Por isso que eu sempre tento de novo, de novo, de novo. Não, qualquer coisa eu faço um videozinho à parte, fazendo o lembrete de como configura. Eu lembro de que eu fiz esse semestre passado. Passei pelo mesmo perrengue. E é isso mesmo. Deixa eu tirar essa árvore aqui. Eu quero pôr a árvore variante no meu terreno.
Game Object, Tree Variant, Edge, Mass Place. Deixa eu pedir um Mass Place aqui para ver se a gente consegue encontrar essas árvores no meu terreno. É, Color Variant. E agora eu vou de novo voltar no meu nas minhas configurações para ver tipo se eu consigo configurar a minha visualização delas. É, Em teoria eu coloquei elas. Dessa vez o meu material, meu objeto está certo, né? Dessa vez o meu objeto está certo, ele não deu mais os avisos de erro, né? Refresh. Aqui é o randômico. Deixa eu colocar o meu meio base mesh só para eu testar uma coisa aqui. Talvez é uma coisa errada no meu modelo. Tá. Mas aqui, de novo, não é a árvore, mas tudo bem. Conceitualmente a gente, né, consegue ver o que está acontecendo, né? Talvez minhas árvores estejam deitadinhas, ou talvez problema de origem. Eu tenho que lembrar por que que ela dá esse chabu. Uma coisa que eu sei é, tipo, trazer o modelo virado é importante, assim, né? Trazer ele girado acaba que faz sentido, assim, pra gente, né? Então, diferente dos modelos que a gente traz da Unity, do Blender para Unity normal, fazer um modelo deitado no Blender exportar ele tipo, deitado, ou então fazer a aplicação da altura faz diferença na hora de implementar, né? Se a gente olhar aqui na minha prévia, o meu modelo ele está em repouso, ele está em pé, né? E aqui o meu modelo em repouso ele está deitado, né? Então isso faz diferença na hora de implementar um sistema de árvore aqui no espaço. É, Talvez tenha um problema de origem também. É uma coisa que eu tenho que lembrar. Talvez essa árvore está aqui exatamente por causa desse problema de origem. Mas a ideia, vamos fingir, né, a, que a gente configurou esse cara é uma árvore, né? A gente consegue distribuir isso aqui, mas aqui é onde a gente começa a ter problemas sérios de desempenho. Porque ele não vai colocar tudo isso de modelo, né? Ele está colocando o modelo no que está mais perto, o que está mais para trás já é imagem, já é billboard. E é billboard que ele está calculando automaticamente, né? Parte do que a gente está configurando quando a gente vem aqui Deixa eu fazer um bloco assim, acho que um bloco assim eu consigo editar. Parte do que eu queria mostrar aqui é o que eu vou ver de árvore na distância, né? O que, que eu vou ver de densidade de detalhe na árvore? Aonde eu começo a ver essas árvores em relação à minha câmera? Aonde eu começo a calcular que essas árvores são feitas de billboard ou elas são modelos mesmo? Aqui a gente vai perceber pela sombra. Ó. Na hora que a sombra sumir, é porque já não é mais uma árvore mesmo, é uma imagem do meu modelo, é um print do meu modelo, né? É um negócio que a gente chama de impostor, né? E aqui a gente tem um controle de fade também, né? Então a gente consegue configurar
informações de desempenho na distância no caso da árvore aqui. Outra coisa que é importante aqui no processo de pintar os detalhes, que eu acho que vale a pena quando a gente está criando, né, as árvores, clicar e arrastar cria as árvores, Ctrl e clique vai apagar as árvores, mas a gente tem o Mass Place, que é um jeito de preencher o meu cenário com árvores. Então, eu vou pedir 10.000 árvores no meu cenário. Então, esse é um jeito de começar a distribuição das árvores que eu acho interessante. Então, se você está fazendo uma coisa com uma floresta, ou se você vai fazer um cenário que você está colocando vários objetos, você ter a função de Mass Place é muito bom. Assim, ele vai te dar realmente uma forma de já adiantar o processo de composição e não impede você de vir acrescentando mais modelos, né? Mas é bem interessante. E aí o seu trabalho seria aumentar a densidade onde é interessante, né? Ou seja, meu trabalho como criação de cenário é tipo assim, ah não, peraí, onde eu não quero, né, deixa eu selecionar aqui a camada. Onde eu não quero, eu vou apagar, né? Ou seja, onde eu falo assim, ah não, aqui eu não quero não, apaga aí pra mim. Né? Tipo, aqui eu não estou interessado em ter árvore nesse caminho, né? Então eu posso vir apagando. E aonde eu acho que tem que ser mais denso, né? Eu vou colocar uma densidade bem baixa, tá? Não estou afim de muita densidade. Eu poderia vir preenchendo. Não, aqui eu quero que seja mais denso, né? Apesar que eu acho que tá denso demais. Né? Então dá para trabalhar com essa distribuição aqui, tá? É parecido com a grama, tá? A ideia de grama é parecida, né? A grama vai usar, em vez de usar um objeto, né? A grama ela pode ser uma imagem, né? Então eu posso ter a malha e eu posso ter a textura, né? Então eu posso vir só com uma imagem como parte da minha criação de conteúdo de grama, né? Deixa eu adicionar uma textura. Isso aqui vai ser diferente porque a gente vai ter, no caso da textura de grama, deixa eu ver se eu tenho uma textura de grama que seja interessante aqui, eu tô só com só bomba que eu tenho aqui. Acho que eu vou ter só bomba. Não tem nenhuma imagenzinha aqui que funcione. E pode ser uma fotinho, sabe, de uma graminha, sabe? Não precisa ser nada muito elaborado. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. On the light, on the dark, são botõezinhos. É... Digital. Tá, eu acho que eu não vou ter uma imagem de grama aqui. Folhagem. Vou usar minha folhagem. Vou usar minha folhagem. Aqui ele já me dá um controle de o que é uma grama saudável, o que é uma grama seca, né? As configurações de tamanho, né? De qual que é o tamanho máximo, tamanho mínimo, né? Lembrando que eu posso voltar e editar a grama ela não fica congelada, né? Né, ela não fica congelada, eu posso vir aqui e editar a grama depois, voltar e modificar isso, né? Então, não é um problema eu editar por alto, vir aqui, pintar meu billboard e falar, ah, pensando bem, tipo, a cor saudável dela vai ser mais escurinha, né? E aí já dá pra perceber que não dá para ser uma imagem opaca, tem que ser uma imagem com alfa, né? Ou seja, uma imagem que tenha transparência. Eu vou abrir o GIMP de novo para fazer isso.
criar uma imagem de, sei lá, 128. 128 por 128. E no GIMP eu tenho uns brushes de grama. Eu tenho tipo grass, alguma coisa assim. Grass, né? E aí, deixa eu criar aqui um. Acho que assim tá bom, né? Tá ótimo. File, export as. É, eu vou lá direto no projeto agora, né? Tipo, tá na minha pasta pública, assets 2, assets, e aqui eu vou pôr grass. Grass, export. Deixar o GIMP aberto aqui por enquanto, que se eu tiver que editar isso aqui, a gente se vira, né? É, essa imagem aqui, eu quero falar que a alfa é transparente, né? É, para ela poder ficar assim. E aqui eu vou editar a minha grama, né? É, de novo, eu nomeei bonitinho. Aí, ó. E aí eu tenho a minha gramita, né? Obviamente que eu fiz uma cor chapada, né? Então o que eu estou recorrendo de sombra aqui é o que a Unity me dá, né? E é o mesmo problema que a gente tem de outros elementos da Unity, né? A Unity ela traz as coisas geralmente com uma densidade muito grande, né? Muito massivo, e a gente tem que fazer um trabalho de otimização toda vez, né? Então, se eu pensar no o tanto que espalha, as coisas de altura, né? Tipo, aqui dá para editar para ficar melhor, ou seja, para ter um tamanho mais realista, para ter um espaço legal disso aqui, né? E se eu vier aqui, eu consigo, na parte de Tree Detail Objects, né? Na parte de configuração, por exemplo, aqui inclusive eu tenho configuração do vento, né? Eu consigo otimizar até onde que eu tô vendo a árvore, até onde eu estou vendo detalhe de grama, né? Então aqui, ó, é o meu controle de detalhe de grama, a densidade do detalhe de grama, né? E isso aqui vai ajudar demais o meu desempenho, porque se eu colocar essa grama num fundo que já é verde, né? Num fundo que combina com isso, na hora que eu estiver andando, eu só vou ter realmente é, é, essas gramas onde me interessa, né? Então, assim, elas não vão ficar povoando demais o meu cenário, né? Dá para otimizar bastante, né? É, deixa eu não lembro onde é que tá meu. Eu fiz esse tanto de camaradas aqui, mas eu acho que eu tenho que pintar por aqui. Aí, ó. Eu tô pintando, tá? Mesmo que eu não esteja vendo, eu tô pintando. Isso aqui é grama de pegar Pokémon, né? Vamos combinar, né? Essa grama aqui não é grama normal, não. Deixa eu dar um play rapidinho aqui só pra eu ver como que ela tá comportando. É uma geleca, né? Quando a gente vai andar no cenário. É uma geleca essa grama, né? E eu fiz de um jeito que eu só
só quando eu tô perto que ela tá surgindo, mas é porque eu puxei demais a distância, né? Então, eu preciso estar realmente muito perto para isso. Mas em compensação, o desempenho tá ótimo, assim. Eu tô rodando isso aqui com certeza a 30 FPS na minha máquina, tá tipo realmente massa aqui o desempenho, né? Então, de novo, se eu fizer uma combinação cromática do que é o fundo que está por trás e a paleta, por exemplo, se eu fiz a grama pensando que eu estou indo para um fundo verde, essa esse corte brusco ele some, né? Ou seja, ele deixa de ser tão evidente. Ele tá evidente porque eu estou fazendo grama no meio do terreno seco, né? Então eu não combinei nada entre cor, escala, tamanho. Eu só estou implementando o conteúdo, tá? E mostrando também que a gente tem essas configurações para ajudar a gente a otimizar isso. Se eu só colocar grama sem editar isso aqui, eu provavelmente vou pesar meu projeto e eu não vou conseguir é, é, manter um frame rate bom de produção, tá? Outra coisa importante é que a gente tem as configurações de vento aqui, tá? Então, assim, às vezes vale a pena editar os valores de velocidade, do tanto que dobra, né? Às vezes vale a pena fazer isso quando está fazendo né, esse tipo de configuração. De novo, a tendência do vento da Unity padrão é parecer meio submarino, assim, parece que está debaixo d'água as coisas. Então, às vezes você consegue reduzir na velocidade, deixar mais sutil, né? Mudar o tanto que dobra, né? Mudar o tanto que tem de velocidade, né? É, qual que é o tamanho desse espaço aqui, né? Para poder ter um valor igual. Ter mais de um tipo de grama também é interessante, né? Deixa eu vir aqui, né? Porque você tem, de novo, se você tem uma grama que tem uma altura diferente, um peso diferente, né, de cor, né, essas coisas vão dando o convencimento visual necessário para a gente poder entender o espaço que a gente está, né, entender a imersão que a gente está. Então, obviamente que com uma grama só, uma árvore só, a gente não consegue fazer esse conteúdo convincente, né? Então é necessário, do mesmo jeito que a textura, é necessário várias camadas para a gente ter uma composição boa de cenário. Grama vai ser necessário mais de um tipo de grama para que a gente possa fazer uma boa composição de cenário. Mas como ferramenta é mais ou menos isso aqui que a gente vai ter é, de configuração, assim, né? Eu tenho como colocar malha também, né? Ou seja, além disso, eu tenho como acrescentar a malha de detalhe, né? Ela vai ter uma configuração diferente da árvore, né? Tipo assim, de conteúdo. Vou tentar de novo essa pedra. Deixa eu tentar de novo essa pedra. É... Eu tô reclamando que tem um componente de render perdido. Então vamos pegar a minha árvore aqui, minha tree variante. Minha tree. Deixa eu adicionar aqui, vamos ver o que rola. Essa árvore realmente ela tá zoada, o plantão dela. Tá realmente zoado o plantão dessa árvore. Tem que lembrar por quê. Deixa eu trocar para tree variante. Apply. Tem alguma coisa de errado nesse aqui. Vamos editar. Vamos colocar o peladão lá. É uma coisa errada no modelo da árvore. Tem que lembrar o porquê aqui. Mas é a mesma lógica da pintura da árvore, a diferença é que eu tenho configurações é, diferentes de altura, né, o jeito que ele trata o conteúdo, o jeito que ele constrói também o billboard é um pouco diferente, né? Então, é, deixa eu dar um play aqui, porque eu quero ver o quanto que eu estou quebrando minha máquina com essa brincadeira, né?
Então, né, dá pra ver que a configuração de visualização e de viewBird é parecida, né? Mas ela não tem aquela sensibilidade ao vento, né? Ou seja, essas estruturas elas são estáticas, elas não estão envergando, né? Mas não dá para entender o que que rola. Eu quero conferir depois o que que essa árvore tem que está dando erro, né? Mas isso aí a gente vai conferir depois. Depois eu confiro o que está dando erro nela. É, Pode ser até a própria questão da normal e a direção, entendeu? Isso é uma coisa que pode estar acontecendo com a minha árvore quando eu adiciono ela como objeto. Como ela está virada e ela tem isso, pode ser exatamente a coisa do normal. Vamos pro edit aqui, deixa eu voltar com ela, só por via das dúvidas. Tree variante, apply. E deixa eu futicar essa árvore rapidinho aqui. Tree variante, shader, nature, terreno, difuso. Tá. Double-sided, pela instância, tá. Nature, speed tree, without, detail, tiling, no. Nature, speed tree, create a bark. Nature, terreno, difuso. Deixa eu pôr aqui um mobile, difuso, mobile, bumpers difuso, mobile, vertex switch, sprite, difuso, difuso double-sided. Depois eu caço um material bom para fazer isso. Deixa eu voltar aqui pro meu. Deixa eu colocar ela aqui só para eu ver como que ela está comportando aqui. Deixa eu ver como é que tá a origem dela. Vamos lá, trivariante. Vamos girar você assim. E vamos voltar aqui. Deixa eu. Eu ainda tem algum problema aqui que eu não preciso descobrir. Depois eu olho lá no Blender o que, que pode ser. Pode ser coisa de escala, pode ser coisa de né, a relação de escala entre objeto e. Pode ser coisa de normal, pode ser origem. Tem muita coisa que pode estar interferindo. Pode ser inclusive a falta do material, do índice de material, né? Talvez eu tenha que forçar um índice de material nela. Deixa eu vir aqui. Materials. Use material.
Standard apply. E deixa eu vir aqui testar. Essas coisas eu perco um tempo resmungando sobre elas. Quem está vendo esse vídeo deve estar se divertindo horrores. É, Meus alunos, então, eles sabem como que eu fico. Então não preciso esquentar muita cabeça, não. Só porque eu não lembro de verdade qual que era o problema dele assim de cabeça. Vou ter que revirar depois para descobrir. Aí eu faço um videozinho à parte, falando por que que essa árvore não rolou, qual que era o defeito dela. E por que que ela não entrou como um objeto né, já funcional, né? Mas conceitualmente a gente está feito, né? Conceitualmente a gente está coberto, tá? Nessa parte dessa aula é sobre isso mesmo que eu queria mostrar de ferramenta. Quanto à criação de um terreno, a gente está fazendo cenários, então o intuito dessa ferramenta aqui é, se seu cenário é externo, realmente é, talvez é importante que você tenha tipo a geografia ao redor, né? Então isso é uma coisa que pode afetar bastante a composição do seu cenário. Se o cenário é interno, talvez você não precise disso de forma alguma, né? Mas é possível também usar ela para fazer vista, fazer o que se vê através das janelas, né? Então é possível usar para entrega do meu trabalho o terreno, está totalmente liberado o uso do terreno da Unity para entrega do meu trabalho, porque a gente não tem tanto problema de desempenho na minha entrega, ou seja, eu não tenho que preocupar tanto com o desempenho porque é só um passeio, né? Não tem gameplay. Eu não preciso interagir com vários elementos em tempo real. Então a gente acaba criando uma espécie de contrabalanço, né? Tipo, eu não estou lidando com física, não estou lidando com atualização de status do gameplay, né? Eu estou basicamente só vendo o cenário e tentando acreditar que eu estou imerso nele. Nesse sentido, a gente está fazendo uma coisa muito mais próxima de um walk simulator, né? Do que tudo, né? Então, é, é, experimentar essas ferramentas para poder chegar apenas na composição é que é o plano aqui, né? Então, de novo, eu não vou fazer nada belo aqui com essa ferramenta, né? Mas eu espero que haja a curiosidade e a experimentação dessa ferramenta. Lembrando, eu não estou usando a ferramenta padrão de terreno da Unity, mas também pode ser usada a ferramenta padrão da Unity. Se eu apagar aqui, né, vamos desfazer tudo que eu fiz, porque a vida é desse jeito. Então eu vou apagar o terreno inteiro, né? Se eu entrar com o terreno da Unity, o que a gente vai ver é que aquele painel de criação ele não veio, mas os painéis de configuração eles existem e eles vão me dar aquelas medidas aqui, ó. Então a minha configuração de como que eu quero o meu modelo está aqui. Eu não tenho a criação do terreno através do headmap do mesmo jeito que o outro, né? Então eu não tenho essa ferramenta. E se a gente for os brushes da ferramenta padrão, se você não instalar a ferramenta padrão, você vai ver que você vai ter menos opções aqui nesse bloco, ou seja, vão ter menos informações para trabalhar, tá? São só essas observações. No mais, eu vou encerrar essa gravação por agora, então eu tenho que perguntar se os alunos que estão comigo ao vivo, se eles têm alguma pergunta ou alguma dúvida sobre esse conteúdo, né? Se não tiver, manda um ok falando que está tudo jóia. E se tiver, manda pergunta, né? E aí, se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra essa gravação. Se tiver alguma pergunta, a gente tenta responder quais são as dúvidas a respeito disso. A gente já viu um Thiago Sena mandando, tá tranquilo, deixa eu ver como é que nossa turma tá. Deixa eu abrir de novo o bate-papo aqui. Eu vou considerar o silêncio também como ausência de dúvida, tá, gente?
É uma realidade que a gente considera, né? Tipo, silêncio é ausência de dúvida. Então, ó, brigadão para quem veio aqui hoje e participou ao vivo aqui, assistiu comigo ao vivo. Brigadão para quem tá vendo isso online, né? Essas aulas minhas, elas têm esse aspecto de mostrar a ferramenta, mas não fazer nada bonito, é isso mesmo? Fazer bonita com vocês. A gente vai ter nas próximas semanas aulas para feedback, para o que vocês estão produzindo, e aulas para falar sobre a composição de cenário, que é o nosso trabalho final. Então agora o nosso foco é pegar os prefabs, pegar os modelos que a gente fez e tentar finalizar um cenário com um passeio lá dentro. A câmera que eu estou usando aqui, eu posso disponibilizar ela para vocês, se eu já não tiver colocado lá naquela pasta de material didático, que fica junto com a pasta de entrega de trabalho. Mas quem quiser pegar um controle de FPS padrão que tem lá na Unity, tá ok também. Não precisa programar controle de câmera também não, tá? É só colocar uma forma de navegar nisso, né? E a gente recebe o trabalho final, lembrando, é uma build. Então é como se fosse só o executável do jogo mesmo. Eu não quero ter que lidar com o projeto, né? Ter que abrir o projeto dentro da Unity. Eu prefiro abrir um executável, é muito mais rápido, é muito mais fácil para a gente poder avaliar. Tá? Então é isso, gente. Ó. Brigadão e até.